Nenhuma doutrina pode ser vista de maneira mais empírica e prática do que a doutrina da depravação total. A Bíblia diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. A história de amor, né, da Bela e a Fera não é apenas um conto de fadas. É um conto verdadeiro que é mais antigo que o próprio tempo que podemos lembrar. Não é? Mas muito cedo eu descobri que naturalmente minha identificação era com a fera e não com a Bela. Porque ele, que já tinha sido um príncipe, né, ele é consumido pela arrogância e egoísmo, exigindo o seu próprio caminho e desprezando aqueles que se preocupam com ele. Seu castelo está sob uma maldição que apenas pode ser quebrada quando alguém realmente o amar apesar do que ele é, e este amor o transforme até o ponto em que ele possa amar de volta. Soa como todos nós sob o peso da maldição em Adão, a maldição comum, não é? Em Os Quatro Amores, de C.S. Lewis diz: amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração certamente será ferido e possivelmente partido. Quando eu olho para a situação da fera, no início do filme eu vejo um momento em que ele está vulnerável, né? Vulnerabilidade extrema quando ele percebe a depravação do seu coração. E eu não o culpo, entre aspas, né, por sua reclusão. É uma decisão tomada porque se encaixa, como Adão fugindo. Um dos nossos maiores desejos é ser amado e conhecido. Um dos nossos maiores temores é que o amor nunca seja possível se formos realmente conhecidos. Então, em resposta, nos trancamos em nossas torres. Nos trancamos da graça. Fugimos, não é, da graça como quem foge da luz. Quando o narrador do filme questiona: pois quem poderia aprender a amar uma fera? Nós percebemos que podemos nos fazer a mesma pergunta: quem poderia amar nossos corações egoístas e feios? Quem se sacrificaria para quebrar a maldição que está sobre nós por nossa própria culpa, por nossa arrogância? Podemos pegar um dos melhores homens que o mundo já viu e ver a fera agindo. Se a gente lê no 1 Samuel 25, a partir do 4 até o 35, você vê um pouco dela, da fera. É impressionante como essa história pode parecer comum, normal. A Bíblia diz que Davi estava no deserto e ouviu Davi que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. E Davi enviou 10 moços e disse aos moços para eles irem até Nabal, no Carmelo. E quando eles chegaram a Nabal, eles perguntarem em nome de Davi como ele estava, aquelas cordialidades. E diz para eles falarem para que ele fosse próspero, que ele tivesse paz e que a tua casa e tudo que você tenha paz. E Davi tinha escutado que estava no tempo de tosquear as ovelhas. E Davi diz que os pastores de Nabal estavam em lugares perigosos e o tempo todo os homens de Davi protegeram os pastores de Nabal de nenhum mal atingir, nenhum bando,
saqueadores. Sempre que se aproximava, Davi e seus valentes defendiam, não é? Os pastores e protegia as ovelhas de Nabal durante todo aquele tempo. E Davi então disse para que eles falassem isso e falassem com Nabal para dar a eles algumas ovelhas, algumas coisas para eles comerem, para ter um churrasco, né? Depois de ficarem meses usando ele e os seus valentes da sua presença e da sua força, da sua espada, para proteger a casa de Nabal, as riquezas de Nabal, os rebanhos de Nabal. Mas Nabal, ele respondeu aquelas pessoas que Davi enviou: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor, querendo insinuar que Davi tinha feito algo errado e estava fugindo então de Saul. E ele diz: eu ia tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm. E então os moços de Davi voltaram e chegaram para Davi e contaram a ele o que Nabal tinha respondido, que não ia dar nada, que não queria saber, e que aqueles meses todos em que Davi protegeu gratuitamente, só por boa vontade, todos os bens de Nabal, para ele não significava nada. Então Davi ficou furioso e disse para os seus homens: cada um cinja a sua espada. E a Bíblia diz que cada um cingiu a sua espada, e Davi também pegou a sua espada. E subiram junto com Davi 400 homens, e 200 homens ficaram com a bagagem. 400 homens armados. A gente sabe quem são esses homens, são os valentes de Davi. Esses homens ganhavam guerras. Esses homens podiam simplesmente exterminar Nabal, toda a sua riqueza, toda a sua família, todas as coisas. Então, desses 600 guerreiros poderosos, 400 cingiram a espada junto com Davi, e 200 ficaram tomando conta das coisas. Esse é um retrato fiel da nossa luta. O pecado, a tentação agindo no coração. Eu tenho medo que não vejamos a nós mesmos e Cristo numa história como essa. Veja essa história como um espelho, não é? Da feiura da fera e da beleza indescritível, não é? A bela e a fera, não é? Essa é uma história muito comum da vida em um mundo caído como o nosso. Davi estava na clandestinidade, no exílio. Ele ainda estava tentando escapar da ira e da inveja do rei Saul, que queria matá-lo de qualquer jeito. Ele ficou mais de uma década escapando depois que ele foi ungido rei por Samuel. E apesar dele ser o rei ungido de Israel, ele não vive como um rei. Ele vive num deserto com 600 homens, seguidores. E isso é um monte de bocas para alimentar. Mesmo que você estivesse num lugar verde, mas num deserto. E o costume daquela época era quando um líder guerreiro estivesse em uma área, ele iria proteger os agricultores e os pastores naquela área. E os homens de Davi deram esse tipo de proteção para Nabal, né, e Abigail e tudo que eles tinham. Não é? Ele era um homem rico, Nabal. Então, a presença de Davi e os seus homens, sua presença significa que os pastores estariam a salvo. E seus rebanhos de Nabal, né, não seriam saqueados, mortos, roubados. E o costume era que, em troca desse serviço de proteção, quando chegasse a época da colheita, ou quando o tempo do corte e abate chegasse, que o exército protetor seria dado a ele aquilo que fosse necessário. Aí
é onde nós pegamos a história, no versículo 5 a 8. Davi ouviu no deserto que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, então Davi enviou 10 jovens, como a gente disse. E Davi disse a esses jovens que ele enviou, subir ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. E assim vocês vão dizer para ele, seja próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos esses dias que estiveram no Carmelo. Pergunte a eles, aos seus empregados, aos pastores, e eles dirão a você: esses moços, pois que eles achem graça aos teus olhos, porque viemos de boa fé, em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares que seja bom, o que achares à mão. Queridos, isso é um pedido humilde, é um pedido respeitoso, não é fora da lógica ou irracional. Este não é um homem trazendo tropas para baixo e fazer uma ameaça, fazer um pedido com um monte de homens armados para assustar e assim receber. Davi tinha o poder de fazer isso. Ele tinha o poder de pegar o que quisesse, de destruir tudo o que quisesse e de ficar até com tudo. Seus seguidores não tinham roubado nenhuma ovelha, mesmo estando no deserto e tendo escassez de alimentos, etc. Eles não tinham levado nada. Esse foi um pedido adequado, feito de forma adequada, e você esperaria uma resposta adequada e grata de Nabal. Mas esse é um mundo caído. O mundo que a gente vive é um mundo de feras. O homem que recebeu o pedido era um homem tolo. Seu nome, Nabal, significa louco. E ele responde a esta solicitação razoável com insulto, acusação e ofensa. Pense, então, em como você teria respondido numa situação como essa. Eu te incentivo agora a não ser hipócrita, na maneira que você pensa sobre Davi nesse momento. Seja humilde. Qual seria a sua reação tendo dado toda essa proteção, tendo feito um pedido respeitoso e habitual, que era comum à época, e ser golpeado com vários insultos? O que você sentiria? O que você teria dito? O que você teria feito? Ouça as palavras de Nabal, Nabal diz, ele responde aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Nabal sabia. Ele sabe até de quem ele é filho. Este não é um pedido de informações. Quem é? Isto é um insulto. Como você diz para alguém: quem é você? Ele está dizendo: quem Davi pensa que é? E observe o que ele diz a seguir: há muitos servos nestes dias que estão fugindo dos seus senhores. Ou seja, ele é um escravo que escapou do seu mestre e não tem como prover para si mesmo e seu bando alimento. Nós e Nabal sabemos que este é um ponto de ferida, porque ele sabe que Davi, como nós sabemos, é um homem leal, justo e honesto, fiel ao rei, que está sendo caçado há muito tempo, que podia ter feito qualquer coisa contra Saul, mas nunca fez. E Saul o caça para matá-lo. Vocês e Nabal sabemos que Davi foi forçado a fugir para salvar a sua vida. Então respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem
é o filho de Jessé. Muitos são, né, em dias, ele insinua, servos, escravos, fugindo de seus senhores. Tomaria eu, pois, o meu pão, ele diz, e minha água, e das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e darei a homens que eu não sei de onde vem. Agora, que homem amável, não é? Que homem doce, depois de receber durante meses proteção total de alguém. Note quantas vezes ele diz meu e minha. Então, adivinhe onde estão os seus olhos. Eu, meu, minha, meu. Foi nesse ponto que o problema explodiu, que o problema começou. Então, agarre-se à sua poltrona agora, né? Este é Davi. Este é o nosso herói. O mesmo indivíduo que meses antes se recusara a revidar ou a contra-atacar, mesmo quando Saul estava tentando matá-lo. Este é aquele que matou Golias. Este é Davi, modelo magistral de paciência depois de anos sendo perseguido de maneira injusta. É possível que os homens de Davi tenham dado a resposta de Nabal na hora errada ou do jeito errado. Vamos enfrentar a verdade, os homens famintos ficam irritados facilmente. É provável que Davi esteja no campo. Ele acendeu já o fogo e pode até sentir o cheiro da comida que os rapazes vão trazer, não é? Da carne. Vão poder comer um churrasco finalmente. Os cheiros das cebolas, das pimentas verdes e da carne assada de carneiro em sua mente, não é? Mas seus homens voltam de mãos vazias. Eu te pergunto, como você enfrenta as duras realidades da vida em um mundo caído? Como você enfrenta esse chefe que te acusa de algo que você nunca fez? Como você encara isso? Professor que parece ter a intenção de tornar a sua vida mais difícil. Esse companheiro de trabalho que parece tão acusatório, tão egoísta, tão difícil de conviver. Ou o marido, ou esposa que não parece se importar com você tanto quanto você esperaria de um cônjuge que deveria cuidar de você. Um membro da família que fofoca sobre você pelas costas. O que acontece dentro de você? Como você responde? O que você acha? O que você desejaria fazer? Quando você de repente se depara com um insulto inesperado, julgamento inesperado, acusação inesperada, o que você faz? Agora entenda isso, você mora na comunidade humana e você vive em relação a outras pessoas. E você está ouvindo? Será alvo o tempo todo de coisas assim. A história de Davi é a sua história. As pessoas nem sempre vão tratá-lo com amor. Eles nem sempre vão tratá-lo com respeito. Nem sempre estarão felizes em atender às suas necessidades. E na verdade, eu devo dizer que em tudo isso, você é vítima e agressor. Porque você não está sempre amando os outros também. Você não está sempre considerando outras necessidades na frente da tua, não é? Às vezes, a sua paz, seu conforto, sua felicidade, alegria, prazer e satisfação são muito mais importantes para você do que as pessoas ao teu redor. Esta é a vida no mundo real, né? Eu amo a honestidade das Escrituras, nos colocando cientes de quem somos e do mundo em que vivemos. Então, na semana passada, como você respondeu a tudo isso? No mês passado, como você responde a tudo isso olhando para trás? Bem, nós vemos a resposta de Davi. A rapidez é chocante. Se você olhar para o versículo 12 e 13,
É nesse ponto que a ira explode em uma loucura temporária, uma espécie de loucura temporária. A Bíblia diz: então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e Davi também cingiu a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 homens ficaram com a bagagem. 400 homens. 400 homens armados. 400 homens. Isso irá provavelmente ser necessário, suficiente, né, para cuidar de Nabal. Você não acha? 400 homens armados, guerreiros. Quando você faz algo exagerado em sua casa, há um ditado que diz: você está fazendo tempestade num copo d'água. Ou você está matando a barata com um canhão. Não é? Você mata a barata, mas também derruba a parede. Não é? Ninguém pega uma espada e manda 400 homens pegarem as suas espadas só para bater um papo com alguém. Nós podemos ter então uma boa ideia dos pensamentos de Davi. Estamos falando de matança. Não é? Estamos falando de extermínio. Não há necessidade de levar 400 homens para acabar com um pão duro, tolo, como Nabal. Não é? Davi perdeu o controle. Em um antigo livro sobre Davi, eu li sobre esse incidente, né? Muitos anos atrás. Alguém escreveu dizendo: Davi, Davi, o que aconteceu com você? Uma das coisas mais maravilhosas que aprendemos sobre você, Davi, recentemente, foi a sua paciência com Saul. Você aprendeu a esperar no Senhor, recusou-se a levantar a mão para tocar o ungido do Senhor, embora ele tivesse sido seu inimigo por tantos anos. Mas agora, olhe só para você, Davi. Seu domínio próprio ficou em pedaços. E algumas palavras insultuosas de um homem como Nabal o deixaram vermelho de raiva. Davi, o que houve? Davi responderia: não há motivo para Nabal tratar-me desse jeito. Ele pagou toda a minha bondade com o mal. Ele pagou toda a minha bondade com insultos. Vou mostrar-lhe que ele não pode brincar comigo. Uma coisa é aceitar a atitude arrogante de Saul, que é rei, que é meu superior, mas desse tipo de homem, esse indivíduo arrogante, ele precisa receber uma lição. Uau! A súbita tentação, né? A súbita tentação chegando de repente assim, a suscetibilidade, a tentação que você vê em Davi está registrada nas Escrituras como um aviso para todos nós. Escuta, você é mais parecido com este homem do que seu coração vai dizer que você é agora. E enquanto o pecado mora dentro de nós, somos suscetíveis à tentação que vem de fora. A tentação, ela tem um amigo, entre aspas, dentro de nós. Somos facilmente ludibriados. Esta não foi uma declaração de guerra. O que era um insulto egoísta e uma relutância em fornecer foi respondido por Davi imediatamente com vingança assassina. E ele está a caminho de fazer algo que teria sido horrível. Então não se sente aí ouvindo, né? E pense que você não pode se relacionar com essa história completamente. Você já desejou quantas vezes o mal para outra pessoa por te insultar, falar mal de você, ser injusto? Talvez muito menos do que Nabal está sendo com Davi. Vê-los ferido? Ou de alguma forma você desejou em seu coração que alguma coisa que não fosse ser abençoado acontecesse com eles? Todos nós somos Davi. E isso vem tão de repente, não é?
Você pode estar indo muito bem e a rapidez é chocante, como as mudanças de temperatura emocionais estão de repente governando. Não guiados por Deus, mas governado por paixões e por desejos. Paixões fortes, quentes, do orgulho. Talvez isso apareça como uma explosão de fofocas ou um ato de um ato baixo de vingança sutil, ou uma palavra de insulto, ou uma recusa em ajudar. Escuta, esse problema não é primeiro um problema de comportamento. Esse problema é primeiro um problema de coração. Ele revela quão profunda é nossa necessidade contínua da soberana graça de Deus. Como o mal é inconstante como o mar, nossos corações também o são. E ouça essa verdade. A tentação é tudo sobre esquecimento. É sobre esquecer de quem Deus é. Toda a tentação é. Você não precisa se vingar. O seu Deus vai cuidar disso. Você não precisa entrar em pânico diante da falta de provisão. O seu Deus é um provedor. Afinal, você não precisa se preocupar com sua reputação. Você já tem aceitação junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então você vê, não é apenas sobre o esquecimento de quem Deus é sobre esquecer quem você é. Se você está realmente em Cristo e é um homem regenerado, você é seu filho do pacto, então. Você é o objeto do seu amor. Você é um pecador que precisa de sua graça, momento após momento. Como rapidamente nos esquecemos de quem Deus é e quem somos. Esse é Davi. Como numa espécie de crise de amnésia. Ele esqueceu o seu Deus. Ele esqueceu a sua identidade. Ele esqueceu o seu chamado. E ele está em uma missão de assassinato. A Bela e a Fera. Esta é uma fera se manifestando no homem. Nesse momento, é como um leão faminto, sabe? Que não pode ser interrompido até que a matança seja feita. E este é, ao mesmo tempo, o rei ungido de Israel. Como é chocante. Mas Deus é um Deus de graça notável. Então, se você olhar o verso 14, tem essa virada dramática na história. Há uma enormidade, de quantidade de tolos no mundo. Na verdade, este é um mundo de tolos. E somos frequentemente provocados por eles e agimos com outros da mesma forma. Mas não demora muito para que, ao tentarmos corrigir os tolos, acabemos caindo na mesma tolice que estávamos determinados a rejeitar e reprovar. Então, Davi depois iria orar à sua maneira por causa da influência de Nabal, cujo nome, aliás, significava tolo, no Salmo 14. Ele vai contar, ele vai orar sobre essa história. Davi dá a sua palavra definitiva sobre os tolos. Ele diz lá: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Ou agimos como se Deus não existisse, o que é ateísmo prático. Na época de Davi não existia ateísmo. Quando ele diz o tolo diz não a Deus, é que ele está vivendo como se não houvesse Deus. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, o Salmo diz. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca Deus.
Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Estar contra Nabal não é espiritualidade, nem de perto a do homem que escreveu esse salmo que acabamos de citar. Não há espiritualidade em se opor, não há espiritualidade em se opor a um tolo de forma tola. Não é necessário muito tempo para percebermos que Nabal, esse orgulhoso, arrogante e vulgar calebita, não é? É um tolo. Então, continuarmos acompanhando o que Deus está fazendo. Foi o que Davi fez ao nos deixar o Salmo 14 como testemunho. Quando uma Abigail, outra pessoa ou coisa aparece, uma beleza repentina surge, apontando para a beleza de alguém que tem a beleza perfeita, que é a verdadeira beleza. Numa canção ou no rosto, numa planta ou numa flor, nós nos vemos numa luz maior e mais verdadeira. Davi estava vivendo no imenso e vasto mundo de Deus. No imenso e vasto mundo de Deus, onde amor e redenção de Deus, oração e santidade estavam presentes. E ainda assim, quase deixa essa doçura para se entregar a uma vingança mesquinha e insignificante. Agora pense na beleza de Abigail. A gente vê uma beleza dupla aqui, de caráter e de semblante. Era uma mulher bela de todas as formas e recobrou para ele, relembrou a Davi a beleza de Deus. Ali, ele com aqueles 400 homens com as suas espadas, sedentos de sangue. Imagine essa cena. E Abigail de joelhos fez Davi de novo ajoelhar-se. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor, o esposo dela, Nabal, né? Mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos, porque dia e noite os homens de Davi foram como uma muralha ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas, eles foram como uma muralha, nos protegendo. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, Nabal, né, que ninguém consegue sequer conversar com ele sobre isso. 1 Samuel 25, a partir do 14. Então, servos efetuaram essa comunicação. Eles conversaram com a esposa de Nabal, Abigail. E Abigail reúne provisões. Então você pode vê-las no verso 18 em diante. Bem como um conjunto de provisões, ela cavalga ao encontro de Davi levando todas aquelas coisas. Ela é a bela. Não é? Observe o coração endurecido de Davi. Você pode ver como ele está no verso 21. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger bem os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso eu, até amanhã de manhã, deixe alguém vivo do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Ou seja, eu vou matar todos os homens da família de Nabal, dos empregados de Nabal, tudo,
Isso é um homem irritado, queridos. Poucas vezes você já ouviu a irritação tão clara, né? Que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Este é um homem irado realmente. E Abigail fala para Davi com tanta sabedoria, com uma sabedoria notável. Aqui vemos como nossa caminhada com Deus precisa ser um projeto de comunidade, não é? E como muitos têm tentado negar isso hoje, dizendo que podem caminhar sozinhos. Nenhum homem como Davi pode. Você precisa da instrumentalidade de outras pessoas em sua vida. Porque há coisas que você nunca vai dizer para você. Há momentos que você vai estar com o coração como Davi estava aqui, estava cego. E não vou deixar ninguém vivo. Você precisa da sabedoria de outro quando você não tem nenhuma naquele instante. Você precisa da coragem de outro quando você não tem nenhuma. Você precisa de seu aviso quando você não é capaz de alertar a si mesmo. Você precisa da força de outro quando você está fraco. E Deus levanta uma mulher, não é? Abigail, uma mulher de verdadeira beleza. Beleza que não é apenas física, que ela era muito bela fisicamente também, mas a beleza de caráter. E ela fala com Davi com uma sabedoria notável. É incrível a beleza que você vê nessa cena, de todas as formas. A beleza de Abigail, a beleza do seu coração. Então, no versículo 28, observe as 3 coisas que Abigail faz, ela que é a Bera, entre feras, né? Ela faz 3 coisas. Ela pede perdão. Depois ela abençoa Davi e lembra da bênção do Senhor que foi prometida a ele. E ela faz uma terceira coisa. Ela apela para a consciência de Davi. Ela diz assim: você não quer que esse sangue em suas mãos, você não quer ter esse sangue em suas mãos, você não quer ir para o trono que Deus te deu, tirando a coroa de Saul, dando para você. Você não quer ir para o trono com essa culpa em suas mãos. Eu não consigo pensar em uma resposta mais sábia do que esta. Perdão é o que ela fez. Depois ela pediu perdão, encorajamento e aí um chamado à consciência. Ela está dizendo: esqueça, eu te suplico a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti. Ele te deu o trono. Que travas, tu é aquele que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do teu Senhor estará firmemente segura. A tua vida vai estar segura sempre, Davi, mesmo com o ódio de Saul, como a dos que estão protegidos pelo Deus, o nosso Senhor. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma atiradeira. Os teus inimigos serão varridos por Deus, não por você. E ela diz: quando o Senhor tiver feito de ti, meu Senhor, rei, todo bem, quando ele tiver feito para você todo o bem que ele te prometeu, e te tiver nomeado rei no trono em Israel, líder sobre Israel, meu Senhor, não terá no teu coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente no dia de hoje, nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. A partir do 28, né? Lembre-se, ela disse, de quem você é, Davi. Lembre-se da unção de Deus e da sua misericórdia. Davi, não perca tempo em batalhas vãs. Sua missão, ela disse, é lutar as batalhas do Senhor. Abigail lhe diz a realidade que está por vir, não é? O que está para acontecer. Ela diz: a vida do meu Senhor estará firmemente segura, falando para Davi, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus.
mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Abigail estava dando o testemunho da obra de Deus na vida de Davi. O chamado de Deus, as promessas de Deus, o pacto de Deus, a palavra de Deus. A vida de Davi estava tão entrelaçada com a obra e a revelação de Deus que não havia como ele pudesse se separar dessa realidade, dessa verdade e ainda continuar sendo ele mesmo. Não havia como agir como agiu até ali se Deus não estivesse agindo nele. Então ela diz algo que nos lembra Efésios 1:9. Deus está fazendo tudo de acordo com o seu bom propósito. Sua vida havia sido formada e condicionada pelas ternas e doces misericórdias de Deus. Sabe, Davi é aquele que cantou "O Senhor é o meu pastor", e não pelos tolos, desvarios, loucos como Nabal. Abigail testemunhou a obra de Deus em favor de Davi, protegendo ele, guiando ele, liderando ele, intervindo. Sua afirmação de que a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira, tocou sem dúvida a memória de Davi, fazendo ele retornar aqueles dias, não é? Tempos atrás, quando em espírito de oração no Vale de Elá, por exemplo, ele derrubou Golias com uma simples pedra que ele lançara da sua funda. Ela fala isso, né, que seus inimigos serão lançados longe como por uma funda. O que Abigail estava na verdade dizendo era: sua missão, Davi, não é exercer vingança. A vingança pertence a Deus e você não é Deus. Você está aqui no deserto para compreender o que Deus está fazendo e quem você é diante de Deus. Ele está preparando você para o trono. O deserto não é um lugar no qual você deva testar a si mesmo para saber quão forte e resistente é, mas onde você deverá descobrir a força e os caminhos fiéis de Deus operando em sua vida e mediante a sua vida. Ela está dizendo: Nabal, o marido dela, né, é um tolo. Não se torne um tolo igual a ele. Chega de tolice nessa história. Basta, Davi, a tolice de Nabal. Imagine aquela mulher de joelho diante de 400 homens armados e Davi na frente deles. Parece uma cena, né, assim, do O Senhor dos Anéis. Então, Nabal não era um Golias, mas a maneira como Davi preferiu responder a ele viria a ser igualmente significativa para o desenvolvimento do povo de Deus. De maneira marcante, quase inacreditável, Davi para os 400 homens com seus cavalos e suas espadas, e Davi ouve Abigail no meio do nada, ela de joelhos diante dele, falar trazendo Deus de volta à sua vida por meio de oração e poesia. E Davi permite que ela fale. E o clímax da resolução da história dá uma parada, né? E é então revertido por Abigail, a marginalizada Abigail. Você diz: mas por que marginalizada? Ela é marginalizada porque se encontra num mundo dominado por homens. Ela é marginalizada porque anda desarmada num mundo controlado pela espada. Ali mesmo diante dela há 400 homens armados. E acima de tudo, Abigail é marginalizada porque ela é bela num mundo materialista e utilitarista. A beleza de Abigail é tanto interna quanto externa. Sua aparência agradável é equilibrada no texto pela expressão bom senso. No verso 33. Abigail é tão bonita interiormente quanto ela é bonita exteriormente. Sua beleza é um testemunho da vida criada por Deus, sustentada por Deus, abençoada por Deus, presente em toda parte, mas comumente obscurecida pela obstinação, tolice e pela blasfêmia humana. Então a beleza de Abigail surpreende Davi
pela súbita penetração que ela faz em sua própria, eu diria, torpeza, não é? E ele volta a ver e ouvir a Deus de novo através de Abigail, da beleza, não é? A beleza de Abigail volta a colocar Davi em contato com a beleza de Deus. Ela compreende quem ele é, o que faz, o propósito de sua vida. Nos seus encontros com Saul, Davi tinha visto a beleza da santidade naquela vida manchada pelo ódio e destruída pelo mal. Saul, que um dia tinha sido ungido rei de Israel, apesar de corrompido, era uma pessoa em quem ainda se podia ver Deus e honrar a Deus, apesar de quem Saul era. E esse reconhecimento da beleza, da santidade em Saul aconteceu 2 vezes na caverna de En-Gedi, em 1 Samuel 24, e na segunda vez nas montanhas de Aquilá, não é? Em 1 Samuel 26. Mas se emoldura melhor na revelação de Abigail. Nessa revelação, Davi vê a si mesmo através da beleza de Abigail. Um Davi obcecado por vingança. Um Davi querendo derramar sangue para se sentir vingado, né? Defendendo sua honra, seu nome, sedento de sangue. Em contraste com Davi, o Davi ungido de Deus, uma pessoa em quem Deus estava presente e em quem Deus devia ser honrado em tudo que ele fazia. Então, no revelador espelho da beleza de Abigail, Davi vê a si mesmo como Deus o vê. Abigail, ele recobra a Davi a sua identidade que Deus lhe tinha dado por graça soberana. Agora, o que isso lhe diz? Diz que Davi não estava, de qualquer forma, sozinho neste momento. O Rei dos Reis, que havia nomeado Davi o futuro rei, foi soberano sobre todas as peças dessa experiência. Ele foi moldado, ele foi moldando, Cristo foi moldando este rei para o seu futuro reinado. Este foi um ensaio da graça soberana. E porque era uma prova da graça, Deus não iria virar as costas para este homem neste momento. E Deus levanta esta mulher piedosa para que Davi visse a sua desesperada necessidade e seu coração recobrou a sanidade que a fera não tem, não é? A bela salvou a fera. Oramos pela graça de ser lembrado sempre, queridos. Oramos pela graça da libertação. Quantas vezes nós precisamos da graça desconfortável, do julgamento que expõe nossa necessidade e que nos leva além de nós mesmos e que nos traz e nos põe mais uma vez de joelhos buscando a ajuda de Deus. Pense nisso. Davi era um homem em profunda necessidade de resgate naquele instante. Mas Davi não precisa primeiro ser resgatado a partir de Nabal. Davi precisava ser resgatado de Davi. Não era Nabal o problema de Davi. Ele tinha que ser resgatado dele mesmo. Pois é sempre apenas o mal dentro de nós que nos conecta com o mal fora de nós. Toda aquela maldade, truculência e arrogância de Nabal não teria feito mal e levado Davi a se propor a fazer um massacre se não houvesse um mal dentro de Davi que respondesse àquela arrogância com arrogância também, com orgulho. Nós não podemos ser ambientalistas espirituais. Sim, nós vivemos em um mundo caído. Sim, vivemos perto de pessoas imperfeitas. Sim, mas o nosso maior, mais profundo e permanente problema está e existe dentro de nós e não fora de nós. E assim, o maior problema de Davi não era Nabal, mas o seu coração.
E assim foi com ele. Sobre tudo o que se deve guardar, a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração do homem natural é a sua pior parte antes de ser regenerado, e deve ser a sua melhor parte depois, quando cativo à verdade. Porque ele é a sede de princípios, é a fonte das ações. O olho de Deus está fixo sobre os nossos corações, e os olhos do cristão devem estar também, principalmente fixos sobre ele. Aqui reside a própria força e estresse da vida espiritual. Aqui é o que faz com que a forma de vida seja um caminho estreito e a porta do céu uma porta estreita. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, preocupado com o nosso coração, um novo coração é uma dádiva. É uma dádiva da nova aliança. A primeira coisa que podemos aprender com esta bem-aventurança é que Jesus está preocupado com o nosso coração. Não é o suficiente limpar o nosso ato externo, simplesmente. Ai de nós, não é? Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e amor ao dinheiro. Você, cego fariseu, em primeiro lugar você limpa o interior do copo e do prato, que o exterior então se tornará limpo também. Mateus 23, a partir do 25. O objetivo de Jesus não é reformar os costumes da sociedade, mas mudar os corações dos pecadores como você e eu. Assim, por exemplo, Jesus não estaria satisfeito com uma sociedade em que não houvesse atos de adultério e nenhuma maldade um contra o outro e nenhuma ato de violência. Ele diz, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério, mas digo-vos que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério em seu coração. Mateus 5:27, né? O coração é o que você é no segredo do seu pensamento e do sentimento, quando ninguém sabe. Mas Deus sabe. Ele diz, o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7, né? Do coração flui todas as questões da vida. O que sai da boca procede do coração, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e difamações. Estes são aquilo que contamina o homem. Isto é aquilo que contamina o homem. Mateus 15, né? A partir do 18. Assim, o coração é absolutamente crucial para Jesus. O que nós somos nos recessos profundos, privados de nossas vidas, é o que ele se preocupa realmente e olha. Jesus não vê ao mundo simplesmente porque temos alguns maus hábitos que precisam ser quebrados. Ele vê ao mundo porque temos esses corações sujos que precisam ser purificados. Corações maus e precisamos de um novo. E depois, continuamente, sermos mantidos por Deus. Então observe o giro incrível do coração de Davi no versículo 32. A Bíblia diz que Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor nosso Deus, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi entende que Abigail é uma missão de resgate de Deus para ele. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Se você olhar seriamente para isso, né? Ele está dizendo, seja você abençoada pelo bom senso, ele está dizendo para Abigail, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo Senhor, o Deus de Israel,
que você evitou que eu lhe fizesse mal. Se você não tivesse vindo depressa a me encontrar, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido. Aceitou a confrontação. Viu ela como alguém enviado por Deus. E disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. No verso 32, não é? Em diante. É uma graça de Deus que, por sua graça, eleve instrumentos da graça que tem um poder para ser usado pelo Espírito Santo, o Espírito da graça, para transformar radicalmente os nossos corações. Deus envia a sua serva para salvar Davi, de Davi. Davi naquele momento precisava ser salvo de Davi. A fera, né? Então Deus enviou a Bela com a beleza dele. Davi precisava ser salvo de Davi. Hoje, onde aqui e agora você está na necessidade de um resgate como esse? Onde está a tentação poderosamente em você agora? Onde você está tentando e tentado a esquecer quem Deus é e esquecer quem você é, agindo de novo como a fera que você nasceu neste mundo, como um filho da ira. A fera como você nasceu, mas que já foi liberta da maldição. Você não pode ler esta passagem sem ouvir as cepas conhecidas do Evangelho. Não é? Deus enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, na última missão de resgate, a bela, a verdadeira beleza enviada a este mundo. Porque a nossa mais profunda realidade, o nosso mais profundo, o nosso maior problema não poderia ser resolvido por nós. Nós não temos a capacidade de escapar da única coisa que nos aprisiona poderosa e profundamente: o nosso próprio pecado. O que teria acontecido? Pense na maldição, né? O que teria acontecido à fera se a Bela não tivesse aparecido? Você conhece a história. Eu acho que é por isso que, no fundo do nosso coração infantil, entre aspas, né, nos apegamos a histórias como a Bela e a Fera. Nada é melhor do que isso diante de nós. Nela nos vemos uma história que é maior do que nós mesmos. Nós testemunhamos a salvação transformadora de Cristo na última cena, quando as características da fera se transformam e se moldam para revelar uma nova identidade. Não é? É um lembrete que nossa maldição será destruída para revelar a beleza de Cristo. A música de amor inesquecível do filme, né, do A Bela e a Fera, traz à mente a fidelidade de Deus a si mesmo, que é certa como o sol, como diz, que se eleva no Oriente. Tudo isso ressoa como 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criação é. Tudo que é antigo se foi e o novo agora reina. A Bela, para quem Abigail aponta nessa história, é real para nós, porque representa alguém que transformou a fera dentro de nós. Ela nos lembra do nosso Salvador, que fez essa promessa em Ezequiel 36:26. Eu lhe darei um novo coração e colocarei um espírito novo em você. Vou remover de você o seu coração de pedra e dar-lhe um coração de carne. Então pense na fera. Houve um tempo em que seu rosto era bonito e seu palácio era agradável. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre aquele castelo. E quando a escuridão tomou conta, ele sucumbiu. Recluso em seu castelo, rebelde, com um focinho reluzente e grandes caninos, né, como a fera tinha. Porém, tudo mudou quando a mocinha chegou.
Fico pensando o que teria acontecido com a fera caso a Bela não tivesse aparecido. Melhor ainda, o que teria acontecido caso ela não tivesse se importado? Quem teria culpado a Bela por não se importar com a fera? Só a graça soberana poderia fazer isso, porque ele era tão, digamos, animalesco, pelos longos, babão, frustrado. E ela era tão bela, porque ela devia olhar para ele. Ela era bela, estonteante, uma bondade contagiante. Se duas pessoas se encaixassem exatamente nessa descrição, não seriam elas exatamente a bela e a fera? Quem a teria culpado caso ela não tivesse se importado? Mas ela se importou. E porque a bela amou a fera tornou-se linda. A história é familiar, não apenas por tratar-se de um conto de fadas. A história é familiar não de uma maneira simplesmente lúdica. Não é? Ela tem esse poder e é familiar porque nos faz lembrar de nós mesmos o tempo todo, a Bela e a Fera. Mas não foi sempre assim. O homem não foi criado fera. Houve um tempo em que a face da humanidade era bela e o palácio agradável, como era do príncipe antes de se tornar a fera. Mas isso foi antes da maldição, antes das trevas caírem sobre o jardim de Adão. E desde a maldição temos sido diferentes, animalescos, feios, rebeldes, ferozes. Fazemos coisas que sabemos que não deveríamos ter feito e ficamos pensando por que as fizemos. Mas não somos só prisioneiros da escuridão, nós somos fera. Amamos a escuridão, somos fera. Nossa mente é inimizade contra Deus, somos fera. Como li num grande texto, é raro encontrar uma página nas Escrituras em que um animal não mostre os seus dentes, suas presas. Caim mata Abel, o rei Saul perseguiu o jovem Davi com sua lança ou com seu exército para matá-lo. Davi, como vimos nessa história, Amnon, filho de Davi, violenta sua irmã e a abandona. Absalão, outro filho de Davi, o mata porque era a irmã dele que tinha sido abusada. Siquém violentou Diná. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, mataram Siquém e seus amigos. Ló negociou com Sodoma para enriquecer. Depois, quando quis sair de lá, viu como Sodoma estava no coração de toda a sua família. É fácil levar nossos filhos, nossa esposa, para Sodoma, queridos, por mil desculpas, ou de ganhar dinheiro, ou porque a igreja é assim, ou assado. Mas quando Ló resolveu finalmente tirar a sua família de Sodoma, ele descobriu que Sodoma estava impregnada dentro deles, no coração de toda a sua família. Herodes matou os primogênitos em Belém. Outro Herodes assassinou o primo de Jesus. Se a Bíblia é chamada de bom livro, não é pelos seus personagens, queridos. Seus personagens, na maioria, são feras. O sangue corre livremente através das histórias, como a tinta através das penas que as escreveram. Mas o lado mal da fera nunca esteve tão aflorado como no dia da morte de Cristo. A princípio, os discípulos ficaram anestesiados, depois rapidamente fugiram. Herodes queria um show, Pilatos queria livrar-se do problema, e os soldados, eles queriam sangue. Então açoitaram a Jesus. O chicote legendário, consistia em tiras de couro com bolas de ferro em suas pontas. Seu objetivo era singular. Desculpa, já são 4 horas da manhã quando eu estou gravando isso. Então,
O objetivo daquelas coisas presas de ferro na ponta do chicote era singular: bater no acusado progressivamente até quase matá-lo, e então parar antes que ele morresse. 39 chicotadas eram permitidas, mas raramente necessárias. Um centurião monitorava o estado do prisioneiro. Sem dúvida, Jesus estava próximo à morte quando suas mãos foram desamarradas e ele caiu no chão depois de ser chicoteado. Chicotear foi a primeira ação dos soldados. A crucificação foi a terceira. Podemos dizer que os soldados eram obrigados a fazer isso, cumprir ordens. Mas é difícil compreender o que eles fizeram entre as duas coisas que você poderia que eles não poderiam fazer nada porque eles eram soldados e receberam ordens. Eis aqui a descrição de Mateus. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte e, despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, e em sua mão direita uma cana, e, ajoelhando diante dele, o escarneciam e debochavam: salve, rei dos judeus, e cuspiam no seu rosto. E batiam com a cana na sua cabeça. A cana que eles tinham feito ele segurar como se fosse um cetro, né? E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram ele de novo das suas vestes e o levaram para ser crucificado. Mateus 27. Pense, a obrigação do soldado era simples: levar o Nazareno até o Monte Calvário e matá-lo. Mas eles tinham outra ideia, eles queriam se divertir primeiro. Fortes, descansados e armados, os soldados cercaram um carpinteiro galileu exausto e quase morto e o atacaram. O açoite foi ordenado e eles, talvez se você pudesse dizer, eles tinham que fazer como soldados. A crucificação foi ordenada. Mas quem teria prazer em cuspir em um homem quase morto? O ato de cuspir não tem a finalidade de machucar o corpo de alguma forma, não é? O ato de cuspir em alguém é a intenção de degradação da alma e é muito eficiente. O que os soldados estavam fazendo? Não estariam eles elevando-se a si próprios à custa de outra pessoa? Eles sentiram-se grandes ao humilhar Jesus. Você já fez isso? Você já fez isso, querido? Talvez nunca tenha cuspido em alguém, mas já fofocou, caluniou. Você já se levantou e levantou as mãos enfurecidas como Davi na história que a gente acabou de ver, ou levantou os olhos com arrogância para alguém? Já fez alguém se sentir mal para você se sentir bem? Foi isso que os soldados fizeram a Jesus. Quando você e eu fazemos o mesmo, estamos emulando a fera. Os homens não fazem coisas más, eles são maus. A Bíblia possui uma resposta com 6 letras para essa questão: pecado. Existe algo ruim, animalesco, dentro de cada um de nós, que é parte do homem, está em sua essência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Em termos teológicos, somos totalmente depravados. Embora feitos à imagem e semelhança de Deus, caímos. Somos corruptos ao máximo. O âmago do nosso ser é egoísta e perverso. Disse Davi: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51. Poderia alguém dentre nós dizer menos do que isto? Cada um de nós nasceu escravo do pecado e inimigo de Deus. A depravação é condição universal. As Escrituras afirmam isso claramente. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas.
Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isaías 53:6, não é? E a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:10-23. Há quem possa discordar com tais palavras. Eles olham ao redor e dizem: comparado aos outros, sou uma pessoa decente. Note que um porco pode dizer algo similar. Ele pode comparar-se com seus companheiros porcos e dizer: estou tão limpo quanto todos os outros. No entanto, quando comparado, aos humanos, o porco precisa de ajuda soberana. Comparados a Deus, nós humanos temos a mesma necessidade. O padrão de santidade não pode ser encontrado entre os porcos coxos da terra, mas no reino celestial, no trono. O próprio Deus é o padrão. Somos as feras. Um ensaísta chamado Michel de Montaigne disse: não há homem tão bom que, ao submeter todos os seus pensamentos e atitudes às leis, não mereça ser enforcado 10 vezes em sua vida. Nossas atitudes são feias, nossas ações escabrosas, e isso flui do coração. Nós podemos mudar a nós mesmos? Não. Mas pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 13 em diante. O apóstolo concordou com o profeta, porquanto a inclinação da carne, ele diz, é inimizade contra Deus, pois não é, Paulo diz, sujeita à lei de Deus, e nem pode ser. Romanos 8:7. Acha a avaliação muito dura? Em caso afirmativo, aceite esse desafio. Durante as 24 próximas horas, viva uma vida sem pecado. Não estou pedindo uma década ou um ano perfeito. Não. Nem mesmo um mês. Apenas um dia perfeito. Você consegue? Você consegue viver sem pecar durante um dia? Com todos os nabals por aí? Não. Você poderia prometer que nos próximos 60 minutos terá apenas pensamentos e atitudes santas. Então temos um problema. Somos sempre pecadores, e o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Temos um grande problema. Não somos santos. E a Bíblia nos adverte a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Temos um problema, somos maus, e a obra do justo conduz à vida, a Bíblia diz. As produções do ímpio ao pecado. Provérbios 10:16. Então, o que fazemos? Não é? O que podemos fazer? Permita-me que o cuspe dos soldados simbolizem a sujeira em seus corações. Então observe o que Jesus faz com essa sujeira. Ele a carregou até a cruz. Através do profeta, ele disse: não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 50:6. Misturado a seu sangue e suor estava a essência do meu e do teu pecado. Deus poderia ter julgado de outra forma. No plano de Deus, se for oferecido vinagre para sua garganta, por que não uma toalha para o seu rosto? Simão carregou a cruz para Jesus, mas não limpou o seu suor. Os anjos estavam presentes. Eles não poderiam ter desviado o cuspe. Sim, mas Jesus nunca ordenou que eles o fizessem. Por algum motivo, aquele que escolheu os cravos escolheu também a saliva, a dor.
junto com a lança e a esponja, não é? Ele suportou vários cuspes do homem. Por quê? Saberia, por ter ele visto o lado bonito da fera, não é? Foi assim que ele foi despertado. Seria por ter ele visto o lado bonito da fera. Mas a correlação que a gente pode fazer entre a bela e a fera termina aqui. Porque na fábula, a bela beija a fera. Na Bíblia, a bela faz muito mais, né? A bela entre aspas. Ela se torna fera para que a nossa fera possa transformar-se em bela. Jesus muda de lugar conosco. Nós, assim como Adão, estávamos sob a maldição, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. E se a bela não tivesse vindo? Se a bela não tivesse vindo? E se ela não tivesse se importado? Então teríamos continuado como feras por toda a eternidade. Mas a bela veio e ela se importou. Aquele que é sem pecado tomou a forma de pecador para que nós, pecadores, pudéssemos nos tornar santos. E assim, Deus fez uma coisa radical. Ele enviou seu único filho, para quem a beleza de Abigail aponta na história que vimos. Para assumir a carne humana, o Pai enviou seu filho e sofrer os estragos da vida em um mundo caído. A viver uma vida perfeita para assumir nossos pecados, os pecados dos eleitos um dia, na sua morte, e derramar sobre eles a justiça. Ao ressuscitar dos mortos, vencendo o pecado e a morte, para que nosso ponto de necessidade houvesse resgate indisponível de qualquer coisa, não é? Para que houvesse resgate disponível para nós. Ouça que o resgate não é apenas o perdão passado, que o resgate não é apenas a tua eternidade futura, que o resgate, ouça, é para aqui e agora. A graça para o que você tem que enfrentar. Agora a questão é, você está entre os aliançados pela graça soberana ou você prefere seguir a soberania de suas emoções e a soberania dos seus desejos? Diga, o que caracteriza tua vida é pensar, procurar, fazer. O que você sabe está errado aos olhos do Redentor para a realização temporária? Ou você diria, meu Deus é o Senhor do céu e da terra. Eu sou seu filho, comprado pelo sangue. Eu fui chamado soberanamente para si mesmo. Ele é o provedor final. Sua graça que me chamou e me deu um novo coração me manterá até o final. Então, por causa da bela, já não somos a fera. E o custo, por mais que isso tenha custado a bela na história, não foi um beijo na fera. Nós sabemos que foi se colocar debaixo da ira de Deus, da ira infinita de Deus. Porque na história, só da bela beijar aquela fera que não merecia, horrível, orgulhosa, o beijo dela curou, quebrou a maldição. Mas o beijo de Cristo não seria suficiente, não é? Porque a maldição precisava ser paga para que a lei dissesse satisfeita. Eu louvo a Deus, sabe, que a história de amor da bela e da fera não seja apenas um conto de fadas. É um conto verdadeiro, que é mais antigo que o próprio tempo, como a gente disse no início, mais antigo que o próprio tempo, porque foi escrito por aquele que nos ama em Cristo, mas que jamais em seu plano eterno e no amor do Filho pelo Pai e do Pai pelo Filho, ao sermos dados a Ele,
como herança, mesmo sendo feras. Ele jamais ficaria no céu. Ele desceu e nos salvou, não com um beijo, mas com um abraço na morte, com um abraço na ira infinita de Deus. Então a beleza dele começou a passar para nós. E nós já não somos fera, mas ainda não somos o que havemos de ser. Mas um dia, quando nós contemplarmos finalmente, diretamente, a face da bela, entre aspas, não é? Que se transformou na fera para ser o objeto da ira de Deus, então nós seremos transformados perfeitamente quando o vermos. E então a beleza toda dele estará em nós. Como se toda a beleza da bela passasse para a fera e essa beleza nunca mais fosse embora. E nós vivêssemos para sempre assim, no reino do nosso Pai. Na verdade, essa é a nossa história. Sabe, nós somos as feras que não só foram salvas, não é? Mas que foram transformadas do ser grotesco da fera para a bela, a beleza que desceu do céu, para que ao abraçar nossa feiura e a ira infinita de Deus, nós pudéssemos finalmente, nele e apenas nele, ser a beleza de Deus. E isso é o que nós seremos. Seremos para sempre. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva.
ver